primeiro culto do ano 2021. Terça-feira nós vamos iniciar aqui a campanha 12 cestos cheios. E nas próximas 12 terças, querendo Deus, eu vou falar sobre superando as crises da vida. Superando as crises da vida. Mas hoje eu quero falar sobre possuindo a terra da promessa. Possuindo a terra da promessa. Então, Josué capítulo de número 1, versículo 1 até o versículo 9, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para terdes o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Diga comigo assim: promessa de Deus. Agora diga comigo: e eu creio e tomo posse, em nome de Jesus. Possuindo a terra da promessa, tomando posse do lugar que Deus prometeu a você que te daria. Vamos começar pensando no fato de que Deus é um Deus de promessas. Eu vou repetir: Deus é um Deus de promessas, e é do caráter de Deus cumprir tudo aquilo que Ele promete aos seus servos. É da sua natureza, a fidelidade é dos seus atributos, ou é um dos seus atributos. Todos nós sabemos que Josué foi escolhido pelo próprio Deus para suceder a Moisés na liderança do povo hebreu para a conquista de Canaã. Suceder um líder como Moisés não é uma tarefa muito simples, visto que Moisés é o homem que falava com Deus face a face.
a maneira como Deus manifestou sinais através de Moisés para denotar, declarar a sua presença na vida de Moisés era muito autêntica. A missão de Josué é uma missão árdua e desafiadora, porque Moisés comanda o povo na saída do campo da escravidão. Josué vai comandar a conquista da terra que eles haverão de possuir. E é por esta razão que o Senhor Deus agora se manifesta a Josué para dar-lhes algumas palavras, para dar-lhes algumas orientações. E eu quero trazer ao vosso coração esta palavra. Nesse início de ano, eu e você precisamos nos apropriar pela fé das promessas de Deus, crendo que o Senhor nos levará a conquistar o território que Ele prometeu a nós que nos daria. Se você quiser fazer alguma anotação, e eu particularmente acho que ela é sempre muito importante, eu gostaria de lembrar que a confiança de Josué estava firmada em 3 elementos exclusivos da natureza divina. Primeiro, a expectativa e a convicção, a confiança de Josué estava firmada nas promessas de Deus. A convicção de Josué estava firmada nas promessas de Deus, tanto no versículo de número 3, quanto no versículo de número 6, o Senhor faz promessas a Josué acerca do povo de Israel. No versículo 3, o Senhor diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. No versículo de número 6, o Senhor diz: tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais que lhes daria. Então a confiança de Josué está na promessa de Deus. Pastor Josué, o ano foi ruim, o ano não foi bom, e eu não sei que expectativa eu posso criar para este ano. Estabeleça expectativas fundamentadas nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus não são circunstanciais. Deus não precisa que o tempo favoreça para que Ele cumpra aquilo que Ele disse. Ele cumpre porque Ele é soberano e é fiel naquilo que prometeu. Segundo lugar, a confiança de Josué estava no poder de Deus. O Senhor prometeu, e mais do que isso, Ele pode cumprir o que disse. Ele é poderoso para fazer aquilo que havia dito que fará. Versículo 5: ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Então a confiança de Josué é: Deus me fez uma promessa, e Deus é poderoso para tornar esta promessa cumprida, para tornar esta promessa realizada. Qual é o nosso problema em relação às promessas de Deus? Normalmente nós lembramos do que Deus prometeu, mas pensamos que para Ele cumprir, Ele precisa da nossa ajuda, porque Deus não é capaz de cumprir sozinho o que disse. Errado. Quando Deus fez uma promessa, Ele não firmou a sua promessa em você, Ele firmou a sua promessa nele mesmo, porque Ele é infalível. Quer uma prova disso? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, Paulo diz assim: porque tantas quantas promessas há de Deus, tem nele o sim, e por ele mesmo o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Vamos colocar numa linguagem nossa, porque
tantas quantas forem as promessas de Deus, tem nele mesmo a garantia e por ele mesmo a confirmação, para que ele seja glorificado através de nós. Josué se firma nas promessas, Josué se firma no poder de Deus, e terceiro, Josué se firma na presença de Deus. Este é o elemento da garantia, a presença de Deus. O Senhor diz a Josué no versículo 5 e também no versículo 9: não te deixarei, nem te desampararei. Eu vou repetir porque só um irmão conseguiu dizer aleluia. Não te deixarei, nem te desampararei. É Deus quem está falando. No versículo 9 ele diz: eu estou contigo por onde quer que andares. Aponta para alguém assim, não precisa nem dizer nada, só aponta, como se você estivesse dizendo: o Senhor está contigo. O Senhor está contigo por onde quer que você andar. Não te deixará, nem te desamparará. Aleluia. Agora, eu quero nesses 10 versículos que nós lemos, e mais alguns 2, pontuar com você algumas posturas que Josué nos ensina, que precisam estar na vida, no caráter, na natureza de alguém que vai possuir a terra da promessa. A terra não vem até você, é você quem precisa ir à terra. Então é preciso haver algumas posturas em mim e em você. Diga comigo: a terra não vem até mim, eu irei até a terra. Então presta atenção nisso. Tem muita gente que fica sentado sem fazer nada, esperando o pão cair assado no colo. É preciso ir amassar a massa, preparar o pão. Então, o que Josué nos ensina nesses versículos que nós lemos? Primeiro, é preciso ter convicção da unção. É preciso ter convicção da unção que Deus te deu para possuir a terra. Recebe isso. Todas as realizações de um homem e de uma mulher de Deus estão ligadas à fé. Todas as realizações de um homem e de uma mulher de Deus estão ligadas à fé. Se você não aprender a crer na unção que Deus depositou sobre a sua vida, qualquer dificuldade te faz querer voltar para o Egito. É muito interessante a gente observar que nesse texto Moisés acabou de morrer. Josué assume o seu lugar. Veja que no início o Senhor diz: Moisés, meu servo, é morto, e tu farás o povo, este povo, possuir a terra que eu jurei a seus pais que lhe daria. Não há uma cerimônia de preparação de Josué para a sucessão. Moisés morreu, você é o novo líder, acabou, vamos lá, bola para frente, você tem que caminhar. O Senhor está falando com Josué para dar a ele elementos sólidos que gerem no seu coração a certeza de que ele realmente fora escolhido por Deus para dar sequência na conquista da terra. Segura lá. Qual é o propósito de Deus falar comigo?
tagarelar? Não, Deus não é tagarela. Quando Deus reforça uma promessa a você, Ele está te dando elementos sólidos para te levar a crer que você é a pessoa que Ele escolheu para aquela missão. E sabe o que é lindo? Eu estava lendo agora à tarde. Em nenhum momento Deus fala com o povo sobre Josué. Deus não diz ao povo: olha, Moisés morreu e eu escolhi Josué para ser o vosso líder a partir de agora. A fala de Deus aqui não é com o povo. A fala de Deus aqui é com Josué. Por quê? Porque a unção de Deus na tua vida não depende do que os outros pensam dela, mas de como você mesmo a vê. A unção de Deus em sua vida não depende do que os outros pensam dela, mas de como você mesmo a vê. Então, Deus não se dá o trabalho de dizer ao povo: recebam Josué como vosso líder, sucedendo Moisés. Ele diz a Josué: tu farás, eu te elegi, eu te escolhi. Você precisa acreditar na autoridade que eu estou depositando sobre você. É isso que Deus está ensinando a Josué. Tenha convicção da unção que eu te dei. Irmão, neste ano Deus vai colocar oportunidades de conquistas, de promessas em sua vida, mas você não pode ficar titubeando na fé porque os outros estão questionando a unção de Deus sobre a sua vida. Isso é um assunto entre você e Deus. Para de cambalear na fé, para de dançar na estrada, para de zigue-zaguear. Foca naquilo que Deus te disse e avança, avança, avança. Então, a primeira lição que Josué dá para nós é: nós precisamos ter convicção da unção. A falta desta convicção destruiu uma geração inteira antes desse momento. Números capítulo de número 13, versículo 32 e 33, o Senhor manda os espias observarem a terra, e eles voltam sem esta convicção. Eles dizem: a terra é boa, mana leite e mel. O Senhor não nos enganou, é verdade, mas o Senhor não nos disse que os habitantes da terra são gigantes, e nós somos diante deles, aos nossos olhos, como gafanhotos. Presta atenção, não eram os gigantes que os viam como gafanhotos, eram eles que se viam como gafanhotos. Então, como você vê a unção que Deus colocou na tua vida para possuir a terra? Segundo lugar, eu tenho alguns itens a citar e quero ser objetivo para não passarmos o horário. Segundo lugar, Josué nos ensina que é preciso haver convicção do propósito. É preciso haver convicção do propósito. Por quê? Porque Deus não dá unção sem propósito. Deus não dá unção para exibicionismo. Quando Deus deposita a unção para você possuir a terra que Ele te prometeu, Ele tem um propósito nisso. Então, a pergunta agora é: qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão? O que Deus está esperando de mim? Você já pensou se Noé, para construir a arca, dependesse da opinião da multidão do seu tempo? Então, na mente de Noé, a convicção é: o que Deus está esperando de mim é que eu construa a arca. Mas não tem sinal de chuva,
Não preciso, eu tenho uma fala de Deus. Mas a nuvem não está escura, não preciso da nuvem escura, eu tenho uma palavra de Deus. Mas não tem sinal de que vai dar trovoada. Quem tem uma palavra de Deus não precisa de nuvem escura, só precisa ter convicção do propósito. E é exatamente este o nosso problema, nos falta certeza do propósito. Quando a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito, está dizendo que cada causa e cada coisa na sua vida tem uma razão de ser segura, e Deus está controlando essa razão para fazer todas as coisas convergirem no propósito que Ele estabeleceu. Por isso que não adianta ficar brigando com pessoas, dando murro em ponta de estaca, discutindo com a parede, tentando convencer o espelho. Tenha apenas convicção do propósito e caminha em direção a ele, isso basta. Qual é o seu propósito nesse ano? Qual é a sua meta? A unção que Deus te deu está sendo direcionada para que propósito? Presta atenção. Vou descer para falar isso. O propósito de Deus na tua vida é tão poderoso que nem o próprio Deus tira a tua vida enquanto o propósito estiver em andamento. É porque ele não pode? Não, ele pode qualquer coisa, mas é um princípio dele. Enquanto o propósito estiver em andamento, você será preservado. Quando o indivíduo morre, é porque ou já alcançou o propósito ou saiu do propósito. Arão e Miriam se levantaram contra Moisés. Números capítulo de número 12. Miriam foi ferida com lepra e Arão não teve nada. Por quê? Porque Arão tinha no peito um negócio chamado de éfode. O que era o éfode? O éfode era nada mais do que um tecido de linho com 12 pedras de cores diferentes presas no peito do sacerdote. Cada pedra representava uma das 12 tribos de Israel. E eu acho lindo a lógica do éfode, porque quem olhava de frente via as pedras no peito do sacerdote perfeitas, do mesmo tamanho, desenhadas no mesmo formato. Mas as pedras não eram lapidadas, as pedras não eram aprimoradas, elas eram pedra bruta. Só que no momento de costurar, se costurava as pedras no mesmo formato. Quando o sacerdote olhava o éfode por dentro, ele via o defeito das pedras, mas quem olhava de frente via as perfeitas. Por quê? Porque os defeitos do povo de Deus não são da conta de quem olha de lá para cá. Isso é assunto da autoridade sacerdotal. Porque Deus não coloca teus defeitos na rua, porque pastor que expõe o defeito da ovelha não entendeu o sacerdócio. Enquanto Arão estava com o éfode, ele permaneceu vivo. Quando chegou a hora de Arão morrer, é só dar uma lida lá no livro de Deuteronômio. Quando chegou a hora dele morrer, o Senhor disse a Moisés: sobe o monte com Eleazar e com Arão, tira o éfode de Arão e coloca em Eleazar. Só quando o éfode foi tirado é que Arão morreu. Por quê? Poder do propósito. A razão pela qual Deus te deu a unção precisa ser cumprida. Não perca o foco da missão que Deus te deu. Não perca a visão da missão que Deus te deu. Caminha no propósito que Deus te deu.
A unção tem um propósito. Diga comigo, a unção tem um propósito. Então, é preciso ter convicção da unção que Deus te deu para você possuir a terra. E é preciso ter convicção do propósito. Agora, aponta para alguém assim, se tiver alguém perto, e pergunta: qual é o propósito da unção que Deus te deu? E Deus me deu unção, pastor? Tem alguém fazendo essa pergunta, eu acabei de ler. E Deus me deu unção, pastor? Deu. A unção de Deus está sobre a sua vida, a unção de Deus está sobre a sua igreja. A Bíblia diz: vós tendes a unção do santo. Há uma unção de Deus para você na proporção daquilo que Ele te deu como propósito. Terceira lição que nós vamos aprender com Josué. Vamos lá. É preciso tomar uma atitude. Se você vai possuir a terra que o Senhor te prometeu, você precisa tomar atitude. A terra não vem até você, você vai em direção à terra. No versículo de número 2, o Senhor diz a Josué assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa o Jordão. Levanta-te. Tem alguém do seu lado? Provoca assim, faz assim: levanta. Versículo de número 9, o Senhor diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, se mova, tome atitudes. Aí eu repito, tem gente que fica esperando o pão cair assado no colo. Tem gente que quer milagre, mas não está disposto a provocar o seu milagre. Você quer que o mar se abra, mas você não tem coragem de ferir as águas. Você quer que o Jordão pare de correr, mas não tem coragem de molhar os pés. Você quer que Golias caia, mas não coloca a pedra na funda. Você quer que os inimigos do templo, os inimigos dos judeus, os filisteus, sejam vencidos, mas você não se coloca como instrumento para vencê-los. Você quer ser médico, mas não se prepara para fazer o vestibular para a medicina. Você quer ser advogado, mas não está disposto a fazer o curso de direito. Você quer ser empresário, mas não está disposto a começar a planejar. Você quer ser investidor, mas é mão de vaca, é murrinha, não faz investimento. O milagre acontece quando você se move. Faz alguma coisa. Tome atitudes. Na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Tome atitudes para que as coisas comecem a acontecer. Eu estava orando ao Senhor esses dias, perguntando a Deus algumas coisas dentro de uma decisão que eu estava construindo na minha alma. E de repente, enquanto eu sentado, com a perna pendurada no centro da sala e a mão no queixo, e eu dizendo para Deus: me dá uma luz, me dá uma direção, me dá um caminho. Eu olhei para o piso da casa e achei que precisava passar a vassoura. Eu levantei, fui lá, peguei a vassoura, comecei a varrer a casa. Eu varro a casa. Comecei a varrer a casa. Enquanto eu estava varrendo a casa, eu senti o Espírito Santo dizendo para mim assim: eu não vou te responder. Decida a direção e comece a caminhar, porque eu vou abrindo os caminhos na trajetória que você for trilhando. Eu entendi que ele estava falando acerca daquilo que eu estava indagando, acerca daquilo que eu estava perguntando. Tome uma atitude. Tem gente que se encosta, levou a primeira pancada e não levanta, se rende ao desânimo, à frustração. Então, se você vai possuir a promessa de Deus, quem vai diz amém?
quem vai possuir as promessas que Deus lhe fez esse ano. Diga amém. Tome atitudes. Tome atitudes. Olha que palavra profética, é para alguns. Deus vai trazer para perto de você oportunidades. Ele vai trazer para a sua mesa oportunidades. A partir daí você toma atitudes na direção das oportunidades que Ele vai gerar. Vamos lá, quarto lugar. Quarta lição que Josué nos dá. É preciso supervisionar. Você não pode empreender um negócio e deixar que os outros tomem conta. A Deus dará. A promessa é sua, é para você. Então supervisione. Não cresça numa dimensão que você não consiga supervisionar. Não é crescimento, é vazamento. Versículo de número 10 diz assim: então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai o povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Ele conversa com os líderes e manda os líderes organizar o povo. Supervisão. É incrível aqui porque tem algumas lições. Ele não é líder sozinho. Ele é o líder superintendente da conquista da terra, mas ele tem líderes com ele para alcançar a conquista. Então, ele delega a esses líderes uma missão: passai pelo povo, ordenai ao povo, organiza o povo. Isso é supervisão. Se você tem um liderado que não aceita ser supervisionado, não chore quando perdê-lo. Porque um liderado que não aceita ser supervisionado não entendeu o princípio de liderança e não é leal a você. Todo liderado precisa ser supervisionado. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que existem líderes que não serão supervisionados, porque todo líder precisa ser liderado por alguém. No momento que você já não é liderado por ninguém, você está correndo um grande perigo. Então, supervisione. Vai começar as atividades da sua empresa. Tira um dia para fazer controle de caixa, de capital de giro, de fluxo, de estoque. Controle bonitinho. E periodicamente repassa, revisa, refaz. Lá vai uma palavra profética: fecha os ralos, fecha as rotas de escape, anula as margens de perdas. Seja rígido no seu negócio. Lá vai, porque Deus não te dá mais bênçãos porque você está sendo relaxado nas bênçãos que Ele já te deu. Ele só vai gerar multiplicação na sua vida quando você se tornar rígido naquilo que Ele já colocou em sua mão. Supervisione. Alguém recebeu ou não? O pastor está ficando velho e ficando cri-cri. Não deixa o espírito de não correr a entrar em você. A questão aqui não é ficar controlando se o menino comeu mais de um biscoito. A questão aqui não é ficar controlando se a esposa está usando perfume demais. Larga a mão de dificultar as coisas. A questão aqui é
ter supervisão, visão do projeto, alinhamento do projeto, organização do projeto, para que as coisas funcionem, porque você vai possuir a terra. Segura, o que Deus está para te dar é maior do que aquilo que você tem. Se você não aprende a gerir nem o que tem, como vai gerir aquilo que Ele vai te dar? Então olha, chega daquela mania de sair de casa com dinheiro no bolso sem saber quanto tem no bolso. Pega só o bolo, embola assim e joga no bolso. Aí quando você compra alguma coisa, você pega o bolo, vamos esculambar. Você pega o bolo de dinheiro, deixa o bolso pendurado para fora, separa as notas amassadas, joga lá em cima, pega o troco, mistura com o que recebeu, e você chega em casa no fim do dia sem saber quanto gastou. Supervisionar é saber quanto você tem, quanto você vai precisar hoje e com quanto você chegou no final do dia. Supervisione, controle, organize. Riqueza, prosperidade e crescimento inclui detalhar aquilo que você pretende fazer. Se você não sabe fazer orçamento doméstico, procure alguém que faça. Mas para de gastar sem saber quanto você tem. Para de largar a empresa por conta do funcionário. Ah, pastor, mas ele é de confiança. Ele é de confiança, graças a Deus por isso. Mas você é quem vai possuir a terra da promessa. Então esteja na linha de frente, esteja na direção. Deus está te responsabilizando. Mas se eu cobrar demais, pastor, ele vai se ofender e vai embora. Boa viagem. Se ele não aceita ser supervisionado, é porque está bom demais o negócio. Então supervisione. Estou lhe falando isso no primeiro culto do ano, porque eu quero em dia 31 de dezembro orar, agradecendo a Deus pela prosperidade que você adquiriu. Você vai alcançar lugares altos. Deus vai te abençoar. Vamos lá. Quinto lugar. Josué está nos ensinando. A quinta lição que ele nos dá é: aprenda, é preciso ter meta e organizar a estratégia. O que eu pretendo alcançar esse ano? E como eu vou alcançar o que eu pretendo? Qual é o curso que eu vou fazer? E quais são os mecanismos para fazê-lo? Eu tenho uma meta de a minha empresa abrir uma filial, 2 filiais. Eu tenho uma meta de comprar a minha casa própria e sair do aluguel. Eu tenho uma meta de começar esse ano a minha faculdade. Eu tenho uma meta de dobrar o meu faturamento. Eu, pastor dessa igreja, tenho a meta de batizar 1000 pessoas este ano, ok? Essa é a meta. Como você vai alcançar isso? Meta e estratégia. Capítulo de número 3, versículo de número 4. O Senhor diz, Josué diz ao povo assim: haja contudo entre vós e a arca uma distância de 2000 côvados, não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passastes antes. A lição aqui é: não se aproximem demais da arca, para que ela fique visível de todos, para que todos a tenham como guia, como bússola, como mapa. Isso é estratégia. Nós queremos fazer as coisas de qualquer jeito. Capítulo 2, versículo 1, Josué manda espias observarem a terra. Olha bem para mim, olha bem para a cara do pastor. Mas Deus não prometeu que a terra ia ser dada? Para que mandar espia observar a terra?
Porque é preciso saber quais são as nuances da terra, quais são os segredos dela, o que nos aguarda, como nós vamos possuí-la. É preciso desenhar. Ezequiel capítulo de número 4, o Senhor diz a Ezequiel: pega um tijolo e desenha o mapa de Jerusalém no tijolo. Para quê? Porque você vai orar sobre Jerusalém, conhecendo as necessidades específicas de Jerusalém. Meta, estratégia. Eu quero conquistar a Feira de Santana para Cristo. Só tem uns 4 comigo, eu vou repetir para ver se aparece mais gente. Eu quero conquistar a Feira de Santana para Cristo. Tá, quantos habitantes Feira de Santana tem? Quantos bairros? Quantos em situação crítica? Quais são os problemas específicos destes bairros? Qual é a frente de ação que nós vamos estabelecer para alcançá-la? Meta e estratégia. Você quer abrir um negócio, mas você não faz análise desse negócio, não faz uma pesquisa de campo, não descobre se aqui é o endereço ideal para esse tipo de negócio. Você vai lá a Azoi e abre a Azoi. E na liderança da igreja, no pastoreio, na liderança da empresa, na liderança da família, eu já cometi erros porque não analisei esses detalhes. O negócio é bom, a visão é boa, o plano é bom, mas a direção está errada. É preciso desenhar, ouvir quem sabe mais do que você. Você tem o direito de aprender apanhando, fica à vontade, mas você tem o direito de aprender com quem já apanhou, para você não ter que apanhar também. Então ouve quem já passou pelo caminho que você vai passar agora. Para de achar que você sabe sozinho, em nome de Jesus. Alguém me entendeu? Diga amém. Diga comigo: tenho meta, vou desenhar a estratégia. Tenha meta, agora desenhe, planeje. Diga comigo, pastor Josué. Já pode parar. Já estou terminando. Você vai possuir a terra que Deus te deu, prometeu. Mas você precisa estabelecer o metodismo para alcançá-la. Eu quero comprar um carro, pastor, eu quero trocar meu carro, só estou sem condição. Desenha a estratégia. Vou vender a bicicleta, vou vender o quichute, porque vai dar dinheiro para eu comprar o meu carro. Uma estratégia pode dar errado? Pode. Algumas minhas já deram errado, mas pelo menos você saberá exatamente onde deu errado. Porque se você não tiver nem estratégia, é capaz de você não saber nem o que deu errado. Você não sabe nem por que deu errado. Vamos lá, 6ª lição para possuir a terra que Deus vai te dar. É preciso ter coragem. Provoca o vizinho assim, fala com ele: vença o medo. Ter medo é pecado? Depende. A Bíblia diz que os medrosos vão para o inferno. Não, os covardes ali não é quem tem medo de barata. Os covardes ali não é quem tem medo de lagartixa. Os covardes ali não é quem olha para uma aranha e vê um rinoceronte. Medo ali não é quem tem medo de dormir com a luz apagada. Isso é fobia. Covardes ali são aqueles que, por medo de perder a vida, negam a fé. Por medo de perder a vida, negam a Cristo. Então presta atenção, é normal ter medo. Abraão teve medo, ele é o pai da fé. Davi teve medo, ele é o rei mais amado de Israel e estava carregado de promessas de Deus. Jeosafá teve medo. Jacó teve medo. Se você analisar,
você vai ver no Novo Testamento homens de Deus atemorizados, apavorados. Por quê? Porque o medo revela a tua humanidade. Vencê-lo revela a tua espiritualidade. Então tenha medo, mas não se deixe dominar por ele. Por quê? Porque o medo potencializa o inimigo. O cachorro sabe quando você tem medo e te ataca, porque o seu organismo libera adrenalina. Ele sente o cheiro da adrenalina, identifica o medo e parte para cima. Então, medo tem cheiro. Supere o seu medo, tenha coragem e vá. Versículo de número 9, o Senhor diz a Josué: não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não tenha medo, nem se espante, porque eu sou contigo. Você não vai conquistar o que Deus te disse de graça. Presta atenção, tem gigante lá. Terra que não tem gigante é terra ruim, ninguém quer. E Deus não está te prometendo aquilo que ninguém quer. Deus está te prometendo algo que é exclusivo. Tem gigante para ser vencido. E de vez em quando você se curva e tem medo do gigante, e não pensa que Deus te abandonou só porque você está com medo. Deus compreende o teu medo, mas presta atenção numa coisa: quando você tem medo e se curva diante de Deus, Ele visita teu inimigo antes que ele te encontre. Jacó, no Val de Jaboque, tomado de medo, ele chama as suas duas mulheres e diz: vai cada uma por um lado. Mas por quê? Porque eu estou com medo, eu estou apavorado. E a Bíblia diz que ele libera. Mas enquanto Jacó está com medo no Val de Jaboque, Deus já está conversando com Labão em Manaim. Jacó está com medo aqui e Deus está carregando Labão de pavor. Aí quando Labão acorda, a Bíblia diz que anjos de Deus passaram por ele. E Labão diz: o que é que está acontecendo? Jeová diz: não toca em Jacó, porque ele é herdeiro da promessa. Não diga a Jacó. Olha que coisa Deus fala com Labão: não diga a Jacó nem coisa boa, nem coisa ruim, nem o abençoe, nem o amaldiçoe. Deixa ele quieto, porque eu tenho uma aliança com ele. E se você tocar nele, Labão, você vai tocar naquele com quem eu fiz uma aliança. Então, você está com medo? Seu inimigo está apavorado. Você está com medo do inimigo, e Deus já passou na frente do inimigo e deixou ele apavorado, porque ele tem uma aliança com você. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Pastor, o ânimo foi difícil, eu estou desanimado, eu estou com sintomas de depressão, eu estou com sintomas de desânimo, eu estou com picos de ansiedade. Eu entendo tudo isso, mas tenha coragem, tenha ânimo, tenha fé. Sétimo lugar, Josué está ensinando a gente: quem vai possuir a terra da promessa, diz amém. Então, sétimo lugar, reconheça e honre quem veio antes de você. Você não vai possuir a terra da promessa se você não aprender a reconhecer e honrar quem trabalhou antes de você. Presta atenção. Você só tem caminho para trilhar porque alguém arrancou toco. Você só mora numa casa porque alguém tomou sol para construí-la. Você só está vestindo uma roupa porque alguém se deu o trabalho de costurá-la. Você só está na plataforma porque alguém construiu a plataforma.
Reconheça e honre quem veio antes de você. O Senhor diz no versículo de número 7 a Josué: então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de guardar exatamente conforme meu servo Moisés te ordenou. Não pense que porque Moisés morreu, ele não tem valor na sua história. Foi ele quem te ensinou o que você sabe. Nós vivemos uma geração que não honra as pessoas, porque elas já se foram, porque elas já morreram, porque elas não estão mais entre nós. Aí começa a desonrar, porque não estão mais na nossa frente. Enquanto aquela pessoa estava bem, obrigado, e foi bênção na minha vida, aleluia. Agora que ela já não está bem, que ela já não está na posição que estava, eu passo, finjo que não conheço, eu desonro, falo mal. Eu quero ver você conseguir crescer. Crescimento e honra caminham juntos. Não desonre alguém só porque ele não está mais na posição que estava quando você o admirou e ele te abençoou. Não esqueça que ele foi instrumento de Deus na sua vida, para te ensinar, para te orientar, para te dar a primeira chance de emprego, para te ensinar aquilo que você não sabia. Tomou tempo ensinando você a uma profissão que você tem hoje. Reconheça e honre. Eu disse essa semana aqui de um pregador que eu recebi uma certa feita, advogado, teólogo, com vergonha de apresentar o pai no culto. E eu percebi que ele estava constrangido com a presença do pai semi-alfabetizado. Chamei ele para jantar. Ele disse: vou levar meu pai para casa e volto. O senhor me diz qual é o restaurante? Eu disse: não. Leva teu pai para o jantar. E lá no jantar, o pai dele sabe muito bem segurar numa colher de pedreiro, mas não sabe pegar num garfo e numa faca, segundo as regras da etiqueta. E ele estava apavorado. E quando o pai dele deu uma saidinha, eu falei com ele: terminou o curso de direito quando? Tal mês. E o seminário? Mês tal. Legal. Teu pai faz o quê? É um homem simples, é pedreiro. Sua mãe lava roupa para ganhar dinheiro. Maravilha. Quem pagou a faculdade de direito? Meu pai. Quem pagou o seminário? Mamãe. Se você merece um pau no queixo tão bem dado que você não acerte o endereço de casa. Como assim, pastor? Como assim o quê? Você está com vergonha do teu pai porque você é advogado, porque você é teólogo, mas você é advogado porque ele pagou tua faculdade em cima de um andame. Você é seminarista porque ela pagou o teu seminário na frente de um tanque de lavar-roupa. Aprende a honrar quem te elevou à posição que você chegou. E preste atenção: se você chegar em posição mais elevada do que aquele que te deu a primeira chance, arrasta-o contigo. Reconheça. Esse é o segredo para possuir a terra. Valorize. Se Deus te deu dinheiro suficiente para ter 2 casas, e aquela pessoa que te ensinou como ter as 2 casas está morando num barraco, dê um jeito e dê a ela uma moradia. Se você tem roupa sobrando e quem te ensinou a costurar está pelado, vai lá e dê-lhe roupa para vestir. Reconheça e honra. Deus vai lhe fazer prosperar de uma forma tão avassaladora. Quando você aprender a honrar quem te abençoou, Deus vai te fazer prosperar de uma forma tão avassaladora que até você vai ficar assustado. Você vai dizer assim: o que aconteceu? Não sei o que está acontecendo, eu só sei que está vindo.
E Deus está dizendo: estou vendo tua postura de honra. Estou vendo tua postura de honra. Reconheça e honre quem veio antes de você. Penúltimo lugar. Se você quer conquistar a terra que Deus te prometeu, valorize a palavra. Pastor, está longa demais essa mensagem. Longo é o ano que você tem pela frente. Se alimente bem, porque Deus tem coisas para você. Os covardes ficarão para trás, mas aqueles que recebem a palavra e marcham nutridos por ela, têm grandes terras a conquistar, porque o Senhor é fiel. Valorize a palavra. O Senhor diz a Josué, no versículo de número 8: medita nesta palavra de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. A Bíblia é o livro mais completo de todos os tempos. Alguém propôs esses dias dar uma atualizada na Bíblia. Mas atualizar o quê nela, se ela já fala até daquilo que não aconteceu ainda? Por isso disse Billy Graham: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Valorize a palavra, medite na palavra, estabeleça um propósito na sua vida. Você dorme com o celular debaixo do travesseiro. Quem faz isso, levanta a mão. Diz que Deus não me revela. Tira essa coisa de debaixo do seu travesseiro, te faz mal à saúde. Dorme com a Bíblia do lado da tua cama, e quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer, abre a Bíblia e ler pelo menos um versículo. Faça desse versículo a sua meditação naquele dia. Deixe a Bíblia crescer em você. Deixe a palavra de Deus florescer dentro de você. Deixe ela ruminar em sua mente o dia inteiro. Cada intervalo de atividade que você der, o versículo vai surgir na sua mente novamente. Não vai sair de você o dia inteiro. Mas por que, pastor? Porque esta palavra é viva e eficaz. Eu vou repetir: ela é viva e eficaz. O que significa? Ela está gerando vida dentro de você. Ela está gerando vida dentro de você. Há sonhos que a palavra é quem vai gerar. Há conquistas que a palavra é quem vai te levar. Ela é viva e eficiente. Aleluia. Se você crê, aplaude ao Senhor com vontade, aplaude ao Senhor com gosto, aleluia. Valorize a palavra, faça desta palavra o guia da sua vida. Diga comigo: eu vou conquistar a terra da promessa. Aceite o jeito e o tempo de Deus agir. Se você quer conquistar a terra da promessa, aceite o jeito e o tempo de Deus agir. Olha o que Josué está nos ensinando no versículo 11. Quando ele dá uma ordem aos príncipes de Israel, ele diz assim: passai por todo o povo e ordenai que eles preparem provisão e comida, porque em 3 dias, quanto tempo? 3 dias. Em 3 dias nós passaremos o Jordão. Agora veja só. No capítulo de número 2, Josué manda 2 espias para observarem Jericó.
Quando os espias entram em Jericó, a notícia chega ao rei de Jericó, e o rei de Jericó manda soldados para prendê-los, e eles se refugiam na casa de uma mulher chamada Raabe. Os soldados invadem a casa de Raabe e perguntam: onde estão os homens que entraram aqui? E Raabe mente. Raabe diz: eles desceram e foram embora, de modo que eu não sei para onde foram, mas se vocês seguirem por esse caminho, alcançarão. Os homens estavam escondidos no telhado da casa de Raabe. Presta atenção. Quando os soldados vão embora, a Bíblia diz que Raabe disse para eles: vão por esse caminho, que em 3 dias vocês chegarão no vosso arraial. Josué deu uma ordem semana passada: preparem-se, porque em 3 dias nós possuiremos a terra. Josué não sabia que os espias teriam um problema em Jericó e atrasariam 3 dias na sua volta para a terra. Então o que foi que aconteceu? Josué deixou Deus guiar a sua decisão. Josué deixou Deus guiar o seu sentimento. Então presta atenção, tem coisa que vem na tua alma que você não conhece a razão de ter vindo, mas Deus está gerando para você uma direção. Nosso problema, ou como diria o Matuto, nosso problema é que a gente só acredita que Deus está falando quando um profeta chega na nossa frente, fala em línguas e transmite uma profecia. E muitas vezes Deus fala com você de maneira tão singela, tão silenciosa. Ele te dá um sentimento simples: em 3 dias, esse caminho, essa direção. Não faz agora, não vai agora. Ele está apenas te dando uma direção, e você não se submete ao jeito de Deus agir. Você tem o Espírito Santo habitando na tua vida, ele mora em você, ele fala contigo, e tem coisa que ele diz e que você não entende, e aprende logo que Deus não tem que te explicar tudo. Eu e você é quem temos que obedecer tudo que ele nos diz. Então, você quer conquistar a terra? Se submeta ao jeito e ao tempo de Deus. Fica de pé, por favor. Deus me mandou fazer uma viagem tem 1 ano e meio para um país, e ele sabe que é um país que eu já disse que eu não iria. É lindo, é maravilhoso, espetacular, país riquíssimo, não me oferece risco nenhum, pelo menos do ponto de vista político, militar, mas eu não quero ir. E o Senhor falou comigo: eu tenho algo para você fazer lá que você não fez. E eu já ensaiei ir para obedecê-lo 2 vezes. Até porque numa das vezes eu estava lá na região, no continente. Era só comprar uma passagem por 75 euros. Ir lá, fazer o que tem que ser feito, comprar outra de 75, voltar para o lugar onde eu estava e embarcar de volta para cá. E o Senhor falou comigo: você vai, mas não é agora, e não é na hora que você quer. Eu disse: mas eu nem quero. Mas é na minha hora. Se você não aprender a entender o tempo de Deus, você se precipita nas coisas e tropeça nos seus próprios pés. Tem promessa que Deus te fez que você acha que não foi Deus, o profeta se enganou. Não, foi Deus. Só não chegou a hora ainda. Aguarda. Porque quando chegar a hora, ele gira o sol, retrocede a luz, para a lua, abre o mar, jumenta fala, defunto levanta quando toca no osso do profeta. Quando chega a hora, Deus mexe
todas as coisas e converge para o propósito. Quando chega a hora, até o gigante fica enfraquecido, porque Deus tira dele a capacidade de resistir você. Aprende o tempo e o jeito de Deus. Meu pai me disse um dia: Josué, no tempo de Deus você nunca estará atrasado. Mas pastor, está todo mundo indo na minha frente. Todas as pessoas do meu tempo já foram, deu tudo certo para eles, e eu estou aqui. Espera o tempo. Alguns saem por conta própria, alguns perdem a paciência de esperar, alguns se agitam e resolvem fazer as coisas com as suas próprias mãos. Abraão resolveu cumprir a promessa de Deus. Com Agar gerou um filho, para Deus não ter que se preocupar em cumprir a promessa. Arrumou um problemão. Se Deus te disse que vai te dar, Ele vai colocar todas as coisas no devido lugar. As peças vão para o seu quadrado. Deus não brinca, gente. Pastor, nesse ano de pandemia eu tinha tanta promessa de Deus e não se cumpriu, porque não era para este ano, porque a pandemia não para Deus. A pandemia cancela teu voo, a pandemia fecha tua empresa, a pandemia até parou o movimento físico da igreja, mas a pandemia não para Deus. Vai acontecer. Diz aí para a pessoa do seu lado: vai se cumprir. Canto e emai casalabagai tureu mandurabadaga. Então eu vou concluir te dizendo uma coisa só e a gente já vai orar. E o que eu vou te dizer, você vai estender assim a mão para receber. Faz assim, pela fé. Prepare-se para coisas novas. Prepare-se para coisas novas. Prepare-se para coisas novas. Josué 3:4. O caminho que agora passareis, não o conhecestes antes. O Senhor está dizendo: eu vou levar vocês por um caminho que vocês não conhecem. Eu vou fazer com vocês coisas que vocês ainda não experimentaram. Faz aquilo que a palavra ministrou e se prepare para coisas novas. Aleluia. Estou recebendo de Deus palavras específicas e direcionadas para algumas pessoas. Não vou entregar agora, não vou entregar aqui. Eu ainda não tenho habilidade com isso. Eu ainda não tenho habilidade com isso. E é preciso tê-la. Mas eu sei que, olha, presta atenção, Deus vai mover coisas que vai te tornar necessário. Deus vai fazer coisas que vai te tornar necessário. Prepare-se para coisas novas. Eu quero orar agora com você. Descansa teu coração. Descansa teu coração. O Senhor vai te levar por um caminho que você não conhece. O Senhor vai te levar por um caminho que você não conhece. O Senhor vai te levar por um caminho que você não conhece. Ele vai te fazer transitar por uma trilha que você não desenhou. Você até acha que o que Ele disse não vai se cumprir mais. Você vai possuir a terra. Ora comigo agora.
e diz para o Senhor: eis-me aqui. Me faz enxergar, me dá discernimento, me dá sabedoria para trilhar o caminho desta promessa. Me leva ao lugar que o Senhor quer me levar. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aplica esta palavra no coração do teu povo. Aplica esta palavra no coração do teu povo. Aplica esta palavra no coração dos teus filhos e das tuas filhas, daqueles que estão aqui e daqueles que estão em casa. Faz os seus filhos receberem e reconhecerem o tempo do Senhor agir e se mover. Aleluia. Faz coisas gloriosas através dos teus servos. Faz coisas extraordinárias através dos teus filhos. Abre porta onde não tem porta. Abre porta onde não tem porta. Ah, Jeová, fecha a sepultura, derriba a parede, levanta a parede, constrói onde precisa ser elaborado. Faz o que é o teu prazer fazer. Realiza aquilo que te apraz, porque tu és Deus e nunca falhas. Recebe